seja onde for, a tua mão me guiará. Seja onde for, a tua mão me guiará. A tua mão me guiará.
sofrer participar. Da sua obra eu vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me traiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me livrou. Trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, Você está nos acompanhando pela live, estávamos fazendo alguns testes aqui, então aguenta firme, que a gente vai desplugar tudo aqui, conectar tudo isso ao vivo, você vai ver a movimentação da galera aqui, mas aguenta firme, a gente vai ter a participação do reverendo Fábio Coutinho, que a gente vai fazer uma ligação agora, vamos orar juntos com ele e vamos discutir sobre um mundo complexo e saber se a mentalidade cristã realmente tem sido relevante nesse mundo, ok? Aguenta aí, enquanto a gente vai mudar a câmera e vai mudar o espaço, tá bom? Eu estou com o reverendo Fábio, da Igreja Presbiteriana em Campo Belo, em São Paulo, e o Fábio, ele foi nosso contemporâneo, fomos da mesma sala do seminário, e estávamos falando da experiência que o cristão tem
na vida privada, porque ele veio da iniciativa privada, nós fomos para o seminário mais velhos, né? E ele estava falando que as oportunidades que ele teve de dar testemunho, de falar do evangelho, foram oportunidades como o happy hour. A galera estava lá tomando sua cerveja e ele pedia lá um copo de suco e aí desse jeito ele dava testemunho para a galera. Vamos lá, Fabião, fala lá. Ok, e comentei que esse foi um procedimento que crescia a cada instante, porque as pessoas passaram a confiar. E sempre que havia algum problema na equipe, o meu gestor me ligava e ele dizia assim: Fábio, você poderia ligar para o fulano, para o ciclano? E ele me acionava, então eu ligava para essas pessoas, levando sempre uma palavra de conforto, uma palavra de Deus para o coração deles. Então, a falar do Evangelho, as oportunidades para falar do Evangelho são imensas, toda hora, né? Uhum. Assim como nós, eu comentava, nós não temos esta oportunidade, porque a gente acaba lidando, nós pastores, nós acabamos lidando muito com pessoas da igreja, então já crentes e tal, estão com outras realidades e outras questões. Quem não está, vamos dizer assim, voltado a essa questão eclesiástica, tem um horizonte muito grande para falar do amor de Deus e para testemunhar do amor de Deus, sem dúvida. Sim. Né? Agora, Fábio, do jeito... Você acha que o mandamento de Jesus, que é o mandamento de ir até os confins da terra testemunhando, e que aquilo que Pedro falou, que nós somos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade escolhida de Deus, e assim, não é o pastor em si que é nação santa. Todos os crentes eleitos no Senhor, antes mesmo da fundação do mundo, né, como diz Efésios capítulo 1, Apocalipse e tudo mais. Você acha que essa tarefa ela está sendo bem cumprida, bem executada? Será que assim existe uma relevância dos cristãos, membros da igreja, nesse sentido? Eu diria assim, que sim e que não. Okay. É mais ou menos quando alguém pergunta para mim, como é a sua igreja? E naquela hora vem na minha cabeça alguma pessoa, eu digo uma pessoa crente, uma pessoa justa, uma pessoa piedosa, eu digo, minha igreja é joia. Mas em seguida vem uma pessoa que não quer muita responsabilidade, nada, totalmente desconectada de Deus, e eu digo, minha igreja é ruim. E depois eu penso em alguns que têm um pouco de comprometimento, eu digo, minha igreja é mais ou menos. Então, se aplica mais ou menos... Consegue ser os três ao mesmo tempo, né? Porque os desafios, as oportunidades são boas. Tem pessoas que aproveitam. Tem pessoas que realmente se colocam como instrumentos nas mãos do Redentor. E sabe uma coisa legal? Nós temos tudo para cumprir bem o desafio de falar da palavra de Deus. Porque, se nós pensarmos, nós temos o que a gente gosta muito de falar, os teólogos gostam muito de falar, nós temos uma cosmovisão totalmente diferente do que o mundo tem. E isso, por si só, certamente já mostra algo que eles não sabem. Todo bom crente, toda pessoa que estuda o Evangelho de Cristo Jesus, toda pessoa que lê a Bíblia, ele tem uma noção gigantesca de como é o mundo. Ele enxerga o mundo numa perspectiva totalmente daquele que só olha, vamos dizer assim, para isso aqui. Nós olhamos muito além. Então, nós temos a perspectiva da criação, nós temos a perspectiva da queda, nós temos a perspectiva da redenção em Cristo Jesus e nós temos a perspectiva da consumação.
Então, olha o que nós temos, né? E tudo isso nos ajuda a sermos relevantes, a fazermos diferenças. Então, eu espero que sim. Eu espero que todos estejam assim, né? Ao falar, ao testemunhar perante esse desafio, né? Com certeza. Se a gente olhar pelo ponto de vista ruim, vamos dizer assim, se alguém pergunta, minha igreja é legal, aí você vai pensar em alguém que não dá um testemunho cristão tão bem, um camarada que não está tão compromissado, nem com o reino e nem com a igreja. Pensando por esse lado, você acha que o discipulado ajudaria? Será que essa pessoa não foi bem discipulada? Se ela faltou algum tipo de ensinamento, acompanhamento para essa pessoa? Eu creio que o discipulado é fundamental na vida do cristão. E entendo que nós temos tido um bom discipulado na igreja de uma forma geral, né? E quando eu penso nisso que está à nossa disposição, e quando eu penso que as pessoas estão recebendo estas coisas, eu digo, nós estamos prontos. Talvez nós não estejamos aproveitando as oportunidades que nós temos. Existe um livro do John Stott que ele mostra muito essa questão, vamos pensar assim, muito essa questão do discipulado em si. Ele fala no livro todo sobre o cristão e os desafios contemporâneos do cristão. Sim. Em um momento do livro, ele mostra o que nós temos. Ele chama de dons. Né? Não sei se propriamente poderia falar dons, mas ele chama de dons. Então, esses dons nós recebemos exatamente na igreja através de discipulado. Que dons são esses? Né? O primeiro dom, não diretamente. O primeiro dom ele chama da mente. Nós temos a mente de Cristo. E a mente de Cristo nos impede de sermos como cavalos, como burros, como diz lá no Salmo 32, versículo 9. Então, nós estamos recebendo isso. Nós temos um livro. Ele fala de uma mente, ele fala de um livro. Nós temos um livro, nós temos a palavra de Deus que entra no nosso coração e vai discipulando, vamos assim dizer, ele vai transformando a nossa vida. Sim. Nós temos mais. Nós temos um professor. Nós temos o Espírito Santo de Deus, que ilumina o nosso coração e nos dá entendimento nesse processo que nós estamos chamando de discipulado. E finalizando, nós temos uma escola. A escola é a casa de Deus. A escola é o local onde nos reunimos. A escola é onde nós nos assentamos à luz da palavra de Deus e nós debatemos e nós conversamos e nós trocamos ideia. O que nós estamos fazendo aqui? Sim. E nós trazemos pontos que achamos relevantes e pontos que não achamos relevantes. Nesse momento, nós trabalhamos profundamente o que é ser um verdadeiro cristão. Então, nós estamos trabalhando discipulado. Agora, isso tem sido feito a contento? Em alguns lugares, sim. Né? Em algumas de nossas igrejas, em algumas de nossas comunidades, sim. Em outros lugares, não. Olhando, então, para a responsabilidade de quem faz o discipulado. Sim e não. Agora, olhando para o discípulo, aquele que está recebendo tudo isso e que tem à sua disposição todas essas coisas que Deus mesmo providenciou. Alguns vão aproveitar e outros não. Então, a gente sempre caminha nessa estrada aí de mão dupla. Alguns sim, outros não. Mas o que eu percebo é que nós temos todas as condições para termos um excelente discipulado. O que eu tenho visto, então, no final das contas, é lógico, né? É a aprovação bíblica de que o que falta são trabalhadores mesmo, né? Porque a seara está pronta,
temos todas as condições, né, para o plantio, tem chuva na época certa e tudo mais. O que falta, então, talvez seja a disposição das pessoas de querer fazer realmente diferença nesse sentido, de colocar a benefício do reino de Deus os seus dons, que nem você falou do livro do John Stott. Não é isso? Sim. É interessante como nós, vou falar cristãos, não vou nem falar evangélicos, como nós cristãos somos, assim, indisciplinados e displicentes para com as coisas de Deus, né? A gente olha para as pessoas do mundo e nós vemos o seguinte: o cara, eu moro aqui no bairro da Pompeia, então eu moro próximo àquela escola de samba aqui da Mancha Verde, né? Do Palmeiras. E eu vejo assim um desejo, um desprendimento, um compromisso imenso quando vai chegando a época do carnaval, e essa turma ensaia todo dia. Essa turma está lá todo dia. Essa turma está buscando o objetivo que está proposto para eles todo dia. Uhum. Aí eu olho para dentro da igreja e vejo o povo lerdo. Não se engaja. Uhum. Tem na sua mão todas as oportunidades possíveis e imagináveis para ser bem preparado, para se engajar, para realmente ser relevante onde quer que esteja. Mas parece que o sujeito ele estaciona ou aposenta, né? Ele é lerdo. Uhum. O cara é lerdo. Entendi, eu entendo que ele não percebe o que ele tem na mão. Ele não percebe o tesouro que ele tem na mão. Eu acho interessante que eu não tenho a mania, e o pessoal até aqui vai poder dizer, eu não tenho a mania de cobrar. Se o camarada falar assim, cara, não posso ir hoje, cara, não sou eu que vou obrigar alguém a vir fazer, mas tem um timezinho aqui bem engajado com essas lives e tudo mais. Eu não tenho, normalmente, não faço cobrança nenhuma, até me preocupo, porque às vezes o cara, eu não vou hoje, eu falo assim, cara, será que está com problema? Será que aconteceu alguma coisa? Mas a palavra que você usou aí realmente ela tem muito significado, que é o engajamento, né? As pessoas às vezes não percebem que, ou melhor ainda, as pessoas parece, pelo menos na mente, que se ela não vem, tem alguém fazendo alguma coisa em algum lugar no mundo no meu lugar. Vai sair de qualquer jeito, então, de qualquer jeito vai ter a live. Se não tiver banda, tudo bem, vai ter a live. Se o reverendo Fábio lá, o pastor Fábio, cancelar, o pastor dá um jeito. Ele abre a Bíblia, lê um texto. E aí a gente vai percebendo que esse engajamento acaba sendo gerado por falta de compromisso, né? É lógico, tem muita gente com uma série de problemas, não são dessas pessoas que eu tô preocupado com o engajamento. Minha preocupação com essas pessoas é como é que a gente vai resolver o problema. Deus dá direção, é a pastoral. Agora, eu vejo que o pessoal realmente patina, sem sair do lugar, achando assim, não, de algum jeito vai sair lá, tudo bem. Se o pastor não for, tudo bem, o diácono faz, o presbítero faz. Eu falo assim, cara, é um descompromisso geral, e é o que você falou. O cara começa lá em outubro, novembro, ensaiar todo dia para desfilar 1h30 no sambódromo, e ele tá felizão. Né? Sai do trabalho, chega lá, e eu falo, cara, como é que pode, né? Sabe aonde eu acho que isso estragou? Que isso começou a acontecer dentro
da igreja evangélica brasileira, Ah, eu creio que isso começou a acontecer há cerca de 20 anos atrás. tá. Quando Deus me converteu na década de 80. Rapaz, Então, falando assim, você revela a idade, cara. já estou revelando a idade, né? Já tô revelando. Eu era bebezinho. Mas isso. Você tinha 3, 4 anos, ok. Bebezinho espiritual. Tá Mas certo. Deus me converteu lá na década de 80. Aquela década, a década de 80 e a década de 90, a gente percebe que foi marcada, antes eu não sei, eu não estava, né, ainda na igreja, foi marcada por um compromisso muito grande da Cara, parte das pessoas com Deus. verdade. Vamos dizer, a partir da década, final da década de 90, início já do ano 2000, nós começamos a perceber um movimento no Brasil que era o movimento da teologia da prosperidade, aonde as pessoas começaram a ganhar uma perspectiva diferente do evangelho. Ainda eles começaram a perder, mas começaram a dar às pessoas uma perspectiva diferente do evangelho. Nesta ocasião, então, começou a ser trocado o servo, né? Aquele que servia a Deus, aquele que estava à disposição de Deus, aquele que se engajava na obra de Deus, aquele que testemunhava de Deus. Trocou-se o servo pelo consumidor. Deus me abençoa, Deus me dá, Deus provém todas as coisas, Deus isso, Deus aquilo outro. Não estou falando que isso não seja verdade, mas abandonou uma outra verdade, né? Okay. Que é a verdade do serviço. É a verdade do buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas serão acrescentadas. Sim. A partir disso, onde nós tiramos Deus do trono e colocamos Deus como servo, e fala, mas isso não aconteceu na IPB, isso não aconteceu na igreja presbiteriana. Sim, a geração desta época de 2000 para cá foi totalmente influenciada por esse evangelho do oba-oba. E nós estamos colhendo, infelizmente, o fruto que foi plantado em outros arraiais, e não dentro do nosso arraial. E isso causa hoje, então, vamos dizer assim, o descompromisso. Não com a igreja, não estou nem falando de descompromisso com a igreja. Isso falta um compromisso com o próprio Deus, com o Senhor da igreja. Então, hoje, se estiver sendo muito longo, me corta. Não, hoje, pode falar. As pessoas acham, inclusive, com toda essa mentalidade que Deus é que é o servo e não eu, as pessoas começam a colocar determinadas prioridades na vida que não é o reino, em primeiro lugar, para que as outras coisas sejam acrescentadas. Então, a ideia do Cristo que lava os pés dos apóstolos, pecadores, e diz, olha, do mesmo jeito que eu fiz em servir, agora vocês vão e sirvam também. A ideia do Cristo servo que se humilha encarnando e sofrendo por todas as coisas que nós sofremos também. No entanto, as pessoas não querem pagar esse preço, né? Exatamente. E aí, pastor, começou a haver um namoro, um flerte maior com o mundo. As pessoas começaram a se enamorar pelo mundo. Porque, primeiro, você destrona Deus. Depois você acha que Deus é que tem que trabalhar para você. E já que você tirou os olhos de Deus, tirou os olhos do Criador, do Salvador, então começa a se aproximar das coisas do mundo. E cada vez que nós nos aproximamos das coisas do mundo e amamos mais o mundo, nós amamos menos a Deus e amamos menos fazer a vontade desse Deus. Nesse sentido, nós somos profundamente alertados na palavra de Deus. Os irmãos vão se lembrar
que Tiago, na sua epístola, lá no capítulo 4, eu já abri aqui, Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, à medida que aqueles que se achegam a Deus ficam no meio do caminho, negociando, servindo a dois senhores, que obviamente não conseguem, né? Sim. E Cristo Jesus também alertou nisso, e amando todas as possibilidades do mundo, ele vai esvaziando o coração para Deus. João também, na sua epístola, também alertou cada um de nós. João diz: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí a gente começa a pensar, opa, troca de prioridades, né? Sim. Porque se alguém ama o mundo, porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, o desejo da carne, né? A concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E olha que interessante. Ora, o mundo passa bem como os seus desejos, as suas concupiscências. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A gente começa a perceber a inversão de valores. Como é que eu vou amar o mundo? Como é que eu vou amar as coisas que há no mundo se a palavra de Deus está dizendo que o mundo vai passar? Ora, não tem sentido. Não tem sentido absolutamente nenhum. O problema é que isso começou há cerca, pelo menos é o que eu identifico, há cerca de 20 e poucos anos atrás, com a teologia da prosperidade, e atinge hoje o serviço dos crentes, por um mau entendimento da palavra. Sim. Né? Ok. Galera que está nos acompanhando no Facebook, aí, se você quiser fazer comentário ou fazer perguntas, fique à vontade para fazer isso. E dessa forma a gente vai replicando aqui, vai comentando. De repente a gente coloca até um microfone aqui para a galera ir lendo na hora, quem está entrando e o que quiser, o que você quiser fazer de pergunta ou comentário, ok? Fabão, estamos caminhando para o final. Vamos falar de referências. Referenciais para que a gente consiga observar pessoas cristãs que têm dado testemunho nos diversos cantos, ou na mídia, ou no Facebook, ou mesmo nas igrejas, vamos dizer assim. Eu tenho pensado, por exemplo, um camarada que tem falado muito dentro da academia científica, por exemplo, que é o Marcus Ebelin, que é doutor em Química, e ele tem o site ou o grupo, né, o Design Inteligente. Tem o pessoal da ABC2, que vai discutir sobre ciência e fé cristã. Mas eu sei que tem muitos pastores, inclusive, de repente a gente vai até chover no molhado, porque a galera é muito mais rápida que a gente aí na internet. Mas a gente vê que a internet ela tem uma velocidade muito grande para dar o testemunho, bom e ruim, inclusive. Fala aí dos referenciais. Que referenciais a gente tem? Ou você tem visto assim, né? De cristianismo na pregação, ou pessoas comuns que têm testemunhado do cristianismo em si. Temos uma pergunta aqui, depois você falar e eu leio a pergunta também. Tá. Eu acho que nós temos bons referenciais no meio evangélico. Nós temos bons escritores, nós temos, como você disse, o pessoal conhece até mais que a gente. Nós temos bons pregadores, nós temos homens de Deus que têm impactado a nação com sua pregação. Acho isso extremamente relevante, porque quando nós ouvimos... Vamos
puxar um pouquinho para o nosso arraial, né? Quando nós ouvimos os maiores pregadores, pelo menos os que mais aparecem na IPB, né? Como Hernandes Dias Lopes, como Augusto Nicodemos, acho que Reverendo Ludigero Bonilha, que está sempre aparecendo por aí, até às vezes o pessoal muito polêmico e tal, e tudo mais, mas uma outra aula, né? Uma outra tem o pessoal que nos deu aula, né? Heber Júnior. Exatamente, falar agora do Heber Júnior. Então, nós temos excelentes pregadores e pessoas que realmente, posso falar do meu próprio pastor Valdeci, que tem feito um trabalho excepcional. Nós temos excelentes pregadores, podíamos ficar citando, falar dos que escreveram e tudo, Jonas Madureira. Então, nós temos boas pessoas. Sim. Agora, eu penso o seguinte, o que faz a diferença? Não estou desprezando o trabalho desses irmãos, pelo contrário, eles são realmente homens de Deus e que têm instruído a igreja com temor a Deus. Sim. E outros irmãos norte-americanos e que escrevem tantas literaturas boas para a gente. Mas o que faz a diferença no dia a dia sou eu, você, são os membros das nossas igrejas. Sabe o que acontece? Eu não sei você. Eu fui atraído para o Evangelho não por um grande pregador, não por um livro excepcional, não porque eu estava lendo a Bíblia. Eu fui atraído para o Evangelho, em primeiro lugar, obviamente, pela mão de Deus. Sim, né? claro. Falando do plano humano, eu fui atraído para o Evangelho através de uma amizade. Um amigo de escola que começou a testemunhar para mim, começou a mostrar uma vida relevante. Sim. Começou a mostrar uma vida autêntica de tudo que eu não vivia. Sabe? E isso impactou profundamente o meu coração. E eu confesso a vocês, agora eu vou confessar uma coisa aqui em público, né? Que eu já confessei pra você. Eu confesso Ninguém a vocês vai saber. que a primeira vez que eu fui à igreja, esse amigo meu estava comigo direto, estudava comigo na sala, e um belo dia ele vai e me apresenta uma moça da igreja. Eu confesso a você que a primeira vez que eu fui na igreja foi por causa daquela moça. Eu disse, é da sua igreja? E ele falou, é. E eu falei, então eu vou lá visitar. Porque ele me chamava, eu não ia. Então, eu fui àquela igreja. Quando eu chego naquela igreja, na época, não era o pastor Hernandes, que era o pastor da igreja que eu praticamente frequentei a vida inteira, a primeira de Vitória. Quando eu chego naquela igreja, está o pastor Silas de Bolsas Novas, que ninguém conhece. Né? Que ninguém conhece. Mas que é um homem que dá aula em seminário, que é um homem que já plantou várias igrejas, que é um homem que já fez diferença em tudo quanto é lugar. Por isso estou dizendo, nós fazemos diferença, não só aqueles que nos influenciam, mas nós influenciamos também. E eu chego lá e aquele homem pregando a palavra de Deus, simples, direta. Naquele dia ele pregou em Josué, eu e minha casa serviremos ao Senhor, escolheis a quem quer servir. Sim. E eu fui impactado pela vida da igreja, eu fui impactado pela forma como a igreja adorava, eu fui impactado porque no final do culto as pessoas se abraçavam, demonstrando amor verdadeiro e genuíno. Nós é que impactamos. Não são só os grandes homens, pelo contrário. O nosso testemunho faz diferença, né? Os que não aparecem também fazem diferença. Como os cristãos em Roma, que eram lançados na arena e comidos pelos leões, que eram devorados, que eram feitos de chacota. Aqueles homens, mulheres e crianças impactaram profundamente o mundo, muitos corações. Sim. Então, eu acho
extremamente importante àqueles que são hoje grandes escritores, grandes pregadores. A nossa igreja, graças a Deus, tem tido esses homens fiéis, mas eu acho que a relevância maior, o impacto maior vem da minha vida, da sua vida, da vida daquele membro que parece ou se sente tão pequenininho, mas que não é pequenininho, não. Uhum. Na mão de Deus, ele se torna um gigante. Amém. Na evangelização, no espalhar a semente de Deus. Amém. Isso é extremamente relevante, com Amém. certeza. A gente tem uma pergunta aqui, Fábio, vamos lá. Na verdade, não é uma pergunta, pastor, é mais um comentário. Okay. E lembrando que a gente tem um certo delay entre a imagem e vídeo de vocês chegarem e o comentário do pessoal. É um comentário da Aline Soares. Você conhece? Mais ou menos. Então tá bom. Sobre a outra fala do pastor, ela diz o seguinte: é tão verdade isso que até isso que ela diz sobre o egocentrismo, né? Sim, É tão verdade isso que até as músicas evangélicas hoje mudaram. O centro passa a ser eu, não Cristo. Verdade. Conseguiu escutar aí, Fábio? Sim, tranquilo. Sim, a gente percebe que e isso nós precisamos estar atentos, irmãos. A gente percebe que muitas vezes nós não fazemos diferença na sociedade, porque o centro da sociedade é o homem. E nós não fazemos diferença na sociedade porque a gente entra dentro da igreja e acha que o centro é o homem. Quando, na realidade, o centro de todas as coisas é Deus. E se nós... E aí veja como que isso ganha uma proporção. Se nós adoramos a Deus, até pensando no que eu falei da minha conversão, se nós adoramos a Deus de todo o coração, se nós somos homens, mulheres, crianças, adolescentes e jovens que oram, se nós entregamos a nossa adoração realmente a Deus, a pessoa que pisar na nossa igreja ou a pessoa que tiver contato conosco vai ter algo diferente. Vai sentir algo diferente, vai ver algo diferente. Porque é interessante que eu brinco que se nós adorássemos a Deus na igreja e na vida, nós nem precisaríamos evangelizar. As pessoas iam nos procurar. Dizer, que é isso? Verdade. Quem é essa pessoa? Mas... Nós iríamos ser relevantes e impactar profundamente a sociedade. Agora eu tô lembrando aqui, a Aline fez o comentário online, eu tô lembrando aqui dos tipos de músicas que são cantadas na igreja, e aí eu tô pensando em discipulado e como a igreja discipula as pessoas, né? Antigamente nós cantávamos "É o teu povo aqui presente", ou então cantávamos "Estamos todos congregados aqui". E hoje, se quer favor de Deus, toca no altar. Se você deseja o favor do rei, é o quê? Você é o espelho, a imagem do Criador. Cara, então é tudo eu quero buscar, eu vou buscar, você que não tem mais adoração comunitária. É o povo congregado, não tem mais primeira pessoa do plural. Ou é primeira pessoa do singular ou não é nada, né? Percebe que a gente perde relevância com isso? Percebe que isso não impacta? Que isso não muda? O que mudava a igreja, a igreja primitiva, aliás, no que a igreja primitiva era diferente? As pessoas olhavam para a igreja primitiva e eles ficavam maravilhados. Aquela igreja impactava a sociedade em que ela vivia. Mais tarde, historiadores vão dizer para nós, isso está escrito, vão dizer que aquela igreja, alguns imperadores, inclusive, diziam, eles socorrem os seus e também os nossos. Essa igreja era extremamente relevante na sociedade. Essa igreja impactava pelo trabalho,
Essa igreja impactava pelo serviço, essa igreja era uma igreja serva da sociedade. Então, nesse sentido, eu acho que nós podemos ser extremamente relevantes. Primeiro, talvez até resumindo um pouco do que nós já conversamos. Primeiro, amar a Deus e não ao mundo. Uhum. Se nós amarmos a Deus e não amarmos o mundo, nós seremos relevantes na sociedade em que vivemos. E aí da sala de aula ao trabalho, na rua, no supermercado, Sim. em tudo. Sim. E essa é a primeira coisa. Se nós servirmos a Deus e servirmos o próximo, nós iremos impactar o mundo e nós seremos relevantes. Uhum. E eu acho que uma outra coisa que nós falamos, mas talvez não tenha ficado assim muito claro para muitos, se nós abraçarmos a nossa identidade, nós temos uma identidade. Nós somos servos do Deus Altíssimo, lavados e remidos pelo sangue de Cristo Jesus. Irmão, se Amém. isso não tem valor, o que vai ter valor? Nós somos adotados na família de Deus. Nós somos filhos do Pai eterno e celestial. Uhum. É nosso. É nossa identidade. Sim. Com isso, nós impactaremos o mundo. Com isso, nós seremos relevantes. Então, os discipulados serão diferentes. Uhum. Porque as pessoas vão ver, opa, isso aqui é interessante para eu chegar lá na frente e falar. As leituras que nós fizermos de pequenos ou grandes autores, isso vai ter um impacto diferente na nossa vida. As pregações que nós ouvirmos terão um impacto diferente. E aí nós estaremos impactando a sociedade. Nós precisamos sempre lembrar, nós não somos desse mundo, nós não pertencemos a esse mundo. É mais ou menos como um navio que anda no mar. O navio navega no meio da água, mas se a água entrar no navio, ele afunda. Sim. A igreja precisa se dar conta disso outra vez. Legal. Que bom, eu já tenho o sermão de domingo, né? Tenho que amar a Deus, eu tenho que servir o próximo e tenho que ter uma identidade com Cristo. Ótimo, obrigado, viu, cara? Não, Manda abraço. já tenho. Depois eu deposito na sua conta aí. Já estou com o sermão de domingo pronto. Deixa eu ver se tem mais algum comentário no Facebook ou no YouTube. E aí a gente vai terminar. Tem? Vamos lá. Tem um, na verdade, mas é meu mesmo, tá? Vinícius Sereno. Citando aí o que o pastor falou, eu já vi essa frase atribuída a muitas pessoas, mas eu acho ela bem cabível sobre para você pregar o evangelho ao tempo todo e, se necessário, eu vi ela atribuída a São Francisco, mas se necessário, utilize palavras. Foi exatamente o que o pastor falou referente ao testemunho, né? Então, se a gente viver o evangelho, a gente, muito provável, não vai precisar expor em palavras. A nossa vida vai ser diferente aí no dia a dia. Sim, ótimo. Eu posso só... gostei do irmão ter feito lembrado desse... Eu acho que é isso mesmo. É o São Francisco de Assis mesmo, me parece. Mas Paulo fala a Timóteo também, né? Prega a tempo e fora de tempo, e, se possível, com palavras. Use palavras. Só que ele usou de uma forma muito correta, bem explicada. Mas um dia uma irmã chegou para mim e disse essa frase. E falou, eu não preciso falar. Eu não preciso falar, eu só preciso testemunhar. Eu disse para ela o seguinte, eu sei que não é questão do irmão aí, viu? Okay. Ele me entenda bem que não estou criticando ele, estou criticando o irmão lá, que disse que não precisava falar. E eu disse para ela o seguinte, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho, não é ide por todo mundo e testemunhai do evangelho. Também tem isso. Obviamente que o nosso testemunho é importante. Mas ele tem que ser acompanhado da pregação. A palavra é selada pelo testemunho. Não é o testemunho que é selado pela palavra.
A palavra é pregada e você vive a palavra. Ok. As pessoas, realmente, elas não olham muitas vezes para aquilo que você fala, mas elas olham para aquilo que você faz. Mas quando a sua palavra e o seu testemunho estão juntos, é isso realmente que vai impactar. Caso haja uma divergência, uma discrepância entre um e outro, isso não vai dar certo. Tá? Legal. Ele tá falando aqui que ficou muito lisonjeado pelo irmãozinho, que ele tem quase 2 metros de altura. Uma hora dessa você vai conhecer ele, Fábio. Galera, muito legal ter vocês acompanhando aqui a live. A gente bateu um papo legal aqui com o reverendo Fábio Coutinho, lá da Igreja Presbiteriana do Campo Belo. E não temos mais comentários, não temos mais perguntas. Nós vamos terminar orando. Eu vou pedir para o pastor Fábio fazer essa oração agora. Que Deus abençoe vocês. Amanhã nós teremos Escola Bíblica Dominical às 18h30 e nós teremos o culto às 20 horas. Se Deus quiser, se Deus permitir, estaremos juntos aqui de novo. Nós estamos falando de aconselhamento bíblico na Escola Bíblica Dominical e amanhã nós vamos falar de luta contra o câncer. Como eu aconselho alguém que está passando por uma situação de câncer, né? E logo depois, às 20 horas, nós temos o culto. Acompanhem as nossas lives. Nós vamos orar agora com o pastor Fábio. Por favor, Fábio. Rapaz, eu vou entrar nessa escola dominical aí amanhã, hein, rapaz? Amanhã eu falo mais do Fábio sem falar o nome dele. Quando você assistir a aula, você vai saber, puxa, é do pastor Fábio que está falando. Vamos lá. Vamos orar, irmãos. Obrigado por esse tempo com vocês. Que Deus continue abençoando sua vida, viu, pastor? Abençoando a vida da sua igreja, da sua família. E que realmente possamos ser homens, mulheres, jovens, crianças que amam a Deus, que amam o Evangelho do Senhor. Então vamos orar. Bendito Senhor, nós te damos graças, porque falar das coisas do Senhor é bênção, é maravilhoso. Bendito seja o Senhor. Quando nós nos lembramos da importância do Evangelho, o Evangelho que é supracultural, que está acima da cultura, que define a cultura e a cultura não o define. Quando nós pensamos que este Evangelho também é cultural, porque ele entra no meio da história humana e mostra a história humana, a tua verdade. Quando nós nos lembramos, ó Deus, que este Evangelho é um Evangelho multicultural, porque ele vai a todas as nações, e é um evangelho intercultural, porque ele atinge pessoas de todos os povos, línguas, nações. Nós te bendizemos. Obrigado, ó Deus, porque muitas vezes nós iremos pregar um evangelho contracultural, nós iremos contra a cultura, mas Deus, muitas vezes nós iremos pregar, e é o que as pessoas estão necessitando, o evangelho que cura, o evangelho que salva, o evangelho que consola os corações, o Cristo vivo e verdadeiro. As pessoas estão tão doentes, tão carentes, as pessoas estão com tanto medo da morte, e nós, Senhor, temos a verdade e nós temos a saída para todas as coisas. Bendito seja o Senhor. Amém. Que possamos ser relevantes, que possamos impactar a sociedade, que possamos, ó Deus, impactar a sociedade com serviço, com amor, com alegria que vem do santo, dos santos, que vem do próprio Deus. Bendito seja o Senhor, porque nós temos a possibilidade e a condição de impactar esse mundo, porque o Espírito Santo de Deus habita em nosso coração. Ensina-nos a servi-lo melhor, que seja tudo para a tua honra e para a tua glória. Abençoe, ó Deus, esta igreja. Abençoe a House, abençoe o pastor Albertino, abençoe esta equipe maravilhosa que o acompanha e que trabalha junto e que, Senhor, sustenta este homem em oração. Bendito seja o Senhor. Amém. Por esta comunidade, por esta igreja tão relevante, e que o Senhor
faça com que muitas vidas possam se achegar ao Senhor através do trabalho desses irmãos. Louvado seja o teu nome, obrigado por esse tempo, nos dê uma noite de paz, uma noite tranquila, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Fabão. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou aí no Facebook. Deus abençoe vocês. Lhe dê uma boa noite de descanso. Até amanhã, se Deus quiser. Amém.